Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 161. Aves marinhas brancas planavam pelo céu azul claro, emitindo gritos agudos ao sobrevoá-las. Dois navios piratas, um grande e um pequeno, jaziam silenciosamente no mar, como se estivessem ouvindo a quietude do oceano. Os ponêglifos. Barba Branca ergueu uma sobrancelha ao ouvir as palavras de Roger. Inclinando a cabeça para trás casualmente, tomou um gole de saque forte e falou com sua voz grave. Aquilo é só um monte de pedras que ninguém consegue ler. O que isso tem a ver com o fim do mar? Roger, já corado pela bebida, balançou levemente a cabeça, e o vermelho em seu rosto ficou mais intenso. Não. Depois daquela guerra, usei a pose eterna que encontramos no campo de batalha em Vale de Deus, e ela me levou à Ilha Estrela Polar. Mas quando chegamos lá, a ilha estava vazia. O ponteiro enlouqueceu e parou de funcionar completamente. Rayleigh e eu acreditamos que existe outra ilha além da Ilha Estrela Marinha. Só alcançando-a a viagem pode ser considerada realmente completa. Todos esses anos, procurei através do mar. E finalmente, encontrei uma pista para a última ilha. Está nos ponêglifos. Roger baixou a voz, um leve sorriso curvando seus lábios. Os ponêglifos registram os segredos e verdades da história. Depois de alguma investigação, descobri que 4 antigas pedras vermelhas, os ponêglifos da estrada, marcam o caminho para a ilha final. Eu os chamo de Road Ponêglifos, porque somente reunindo todos os 4 você consegue encontrar a lendária ilha no final da Grand Line. E lá, os olhos de Roger brilhavam com um desejo sem limites. É onde está o One Piece. Mas Barba Branca, vendo Roger tão animado, apenas deu de ombros, desinteressado. E daí? Os olhos de Roger se arregalaram. Como assim, e daí? Você nem tem curiosidade de saber o que tem no fundo do mar. Essa é a última ilha. Não foi por isso que partimos? Para descobrir os segredos do mundo. É disso que se trata a verdadeira liberdade e os sonhos. Barba Branca girou o pescoço e tomou outro gole. Roger, não tenho interesse em nenhum suposto grande tesouro. Se você quer encontrar, vai e encontre você mesmo. Seu olhar penetrante e intenso se voltou para o convés, onde Marco e os outros ocasionalmente espiavam com curiosidade. Sob a névoa da embriaguez, um sorriso gentil surgiu discretamente em seus olhos. Eu já encontrei minha One Piece. Uma brisa suave soprava pelo convés enquanto os longos cabelos dourados de Barba Branca dançavam sob a luz do sol. Roger olhou silenciosamente para o sorriso satisfeito no rosto de Barba Branca, de repente sem palavras. Eu vejo. Depois de um momento ele exalou um longo suspiro de saque, riu baixinho e balançou a cabeça. Eu realmente invejo você, por poder viver seu sonho tão cedo. Barba Branca deu um leve sorriso e desviou o olhar. Um estranho brilho vermelho brilhou no fundo de seus olhos. Você deveria ir, Roger. Roger assentiu. Através de seu aqui de observação, ele já conseguia sentir 2 navios da marinha entrando nas águas próximas. Presenças poderosas e ameaçadoras pulsavam fracamente de dentro. Garp e Sengoku finalmente alcançaram a força principal. Então Roger levantou sua tigela de saque e deu um sorriso radiante. Então, na próxima vez que nos encontrarmos, vamos brigar de verdade. Barba Branca riu e pegou o pote de saquê. Sem problemas. Os 2 homens trocaram sorrisos. Tilintar. Suas tigelas e jarras se encontraram no alto, colidindo com um som nítido. Naquele momento, sob a luz do sol, o choque carregava o sabor da liberdade e dos sonhos. E então eles viraram tudo. Bum! Um estrondo baixo de tiros de canhão ecoou do mar distante. Balas negras de canhão choveram ao redor dos 2 navios piratas, lançando enormes nuvens de água no ar. Ataque inimigo! Oyagi! São os fuzileiros navais. Capitão Roger. Os fuzileiros navais chegaram. O mar se agitava violentamente enquanto os 2 navios piratas balançavam sob o ataque. Gritos de alarme ecoavam tanto dos piratas do Barba Branca quanto dos piratas do Roger. Wahaha! Neogate, até a próxima! Roger caiu na gargalhada enquanto se levantava. Barba Branca também se levantou do convés, observando Roger recuar enquanto ele subia na prancha. Não deixe o Garp pegar você, ele riu. Roger olhou para trás com desprezo. Como se isso fosse acontecer. Eu sou bem forte. Ele flexionou um braço, exibindo seus bíceps. Ah? Barba Branca ergueu uma sobrancelha divertida com um brilho travesso nos olhos. Mas ouvi dizer que um pirralho dos fuzileiros navais te deu uma surra, até arrancou suas calças. Assim que as palavras saíram de sua boca, Roger tropeçou e caiu de cara no convés do navio. Neogate, seu desgraçado. Isso nunca aconteceu. Ele pulou com o rosto vermelho de raiva. Barba Branca riu baixinho e lançou um olhar de soslaio para o botão de plástico no cinto de Roger. Parece bem real para mim. Maldito seja. Não vou deixar isso passar. Roger uivou, pegando sua espada, apenas para ser derrubado por sua própria tripulação. Capitão Roger, temos que correr. Se não sairmos agora, os fuzileiros navais vão nos cercar. Enquanto Roger ficava vermelho e lutava descontroladamente, os piratas de Roger soavam baldes tentando segurá-lo. Bum, bum, bum. O fogo dos canhões ficou mais intenso, e os projéteis explodiram no mar em enormes jatos de água. Marco já havia se transformado em sua forma de fênix, voando pelo céu enquanto disparava balas de canhão, uma após a outra. À distância, a voz de Garp ecoou como um trovão através das ondas. Roger, não corra. Desta vez, não vai perder só as calças. Wahaha!
O rosto de Roger escureceu instantaneamente como ferro queimado. Gurararara, vamos, Roger. Barba Branca riu e balançou a cabeça. Vou te mandar embora. Assim que falou, Heilig deu a ordem, sem hesitar, para recolher a prancha. Barba Branca se virou. Seus olhos profundos se fixaram nos 2 navios de guerra da marinha que avançavam em sua direção através do mar. Seus longos cabelos dourados dançavam descontroladamente na brisa marítima. No convés dos navios que se aproximavam, as figuras de Garp e Sengoku na proa ficavam cada vez mais claras. Ainda não é hora de lutar com vocês, Garp e Sengoku. Barba Branca murmurou com um leve sorriso e respirou fundo. Seus punhos estavam cerrados com força, os músculos de seus braços saltavam como pedra, cruzando-se firmemente na frente de seu peito. Oyagi, não me diga. As pupilas de Marco se contraíram e seu rosto caiu. Os outros membros da tripulação rapidamente agarraram tudo que podiam no Moby Dick, segurando-se com unhas e dentes. Gurararara. Fuzileiros, aqui vai um pequeno presente de despedida para vocês. Barba Branca rugiu, seus olhos brilhando com intensidade explosiva. Uma aura branca leitosa envolveu seus 2 punhos enquanto ele os arremessava para frente com força total. Bum! Seus punhos atingiram o próprio ar. Estalos irromperam, e fraturas visíveis se espalharam pelo vazio como cacos de vidro. Por um momento o mundo caiu em um silêncio mortal. Então, aos olhos atônitos de Garp, Sengoku e das elites da marinha reunidas, o mar de repente explodiu em caos. Um rugido profundo e estrondoso surgiu das profundezas do oceano, ficando cada vez mais alto até se tornar ensurdecedor. Ondas ferventes subiam camada após camada, transformando-se em um tsunami gigantesco com centenas, não milhares, de metros de altura, bloqueando o céu. Em meio à fúria estrondosa, o Oro Jackson foi lançado ao ar como um brinquedo atirado por um gigante, desaparecendo na distância com gritos agudos e suínos ecoando atrás dele. O tsunami rugiu em direção ao céu, seu rugido ameaçando destruir o mundo. 3 minutos inteiros depois, as ondas montanhosas finalmente começaram a se acalmar. Do outro lado do mar agitado, fragmentos de navios e destroços flutuavam por toda parte. Nos 2 navios de guerra da marinha destruídos, sem mastro e destruídos, os sobreviventes ofegavam, com os rostos sem cor. Droga! Eles escaparam de novo. Encharcado até os ossos, Garp amaldiçoou o oceano vazio à sua frente. O Oro Jackson e o Moby Dick desapareceram completamente, claramente aproveitando a cobertura do tsunami para escapar. Com um tsunami como esse, mesmo que o Moby Dick não tenha sido atingido de frente, eles devem ter sofrido danos pesados. Sengoku ofegou pesadamente, suas sobrancelhas franzidas enquanto ele murmurava. Quem sabe para onde a correnteza os levou? Sua respiração estava irregular, claramente um efeito persistente do choque com a força avassaladora do tsunami. Então esse é o poder do homem mais forte do mundo. Assustador, não é? Uma voz calma e sem pressa soou enquanto uma luz dourada deslumbrante descia do alto. Inúmeros fótons se reuniram ao lado de Sengoku, formando uma figura humana. Borsalino apareceu sem uma única ruga no pelo, acariciando preguiçosamente o queixo barbeado com um sorriso. Sengoku olhou para Borsalino, completamente seco e intocado, e contraiu o canto da boca. Enquanto isso, na Grand Line, uma cidade em ruínas ardia em silêncio. Corpos jaziam espalhados pelo chão, enquanto os destroços dos edifícios queimavam com uma fumaça preta e espessa subindo para o céu. Uma bota militar ensanguentada esmagou uma bandeira pirata caída sob seus pés. Um jovem loiro e imponente, de uniforme militar preto, segurou um pirata pelo pescoço, erguendo-o no ar com uma das mãos. Seus olhos ardiam em desafio e desdém. Esse cara vale 80 milhões de barriga? Ele zombou com um brilho de decepção nos olhos. Patético. Rachadura. Com um giro de seus dedos grossos, o pescoço do pirata quebrou-se com precisão, fazendo a cabeça voar no ar. Sangue escaldante jorrou do cadáver como uma fonte, pintando um rastro cruel no céu vermelho. O sangue espirrou no rosto do jovem loiro, amplificando a selvageria em seu sorriso distorcido. Ele soltou, deixando o corpo cair sem vida no chão. Então, como se sentisse algo, ele se virou e olhou na direção do mar. Um navio de guerra transbordando de sede de sangue cortava as ondas à distância. Fuzileiros navais? Douglas Bullet lambeu os lábios rachados e sorriu sombriamente. Momento perfeito. Estou apenas me aquecendo. Capítulo 162. Só um navio de guerra, hein? Bem, é melhor que nada. Os olhos de Douglas Bullet brilharam com uma luz selvagem e arrogante enquanto ele zombava. Antes de derrotar aquele cara chamado Roger, vou usar vocês como aquecimento? Antes que ele pudesse terminar, sua expressão mudou. Um clarão prateado de repente rasgou o céu e atingiu o chão numa velocidade assustadora. Bum! Uma enorme nuvem de poeira surgiu sobre a cidade em ruínas. A figura de Bullet foi arremessada dezenas de metros para trás, com suas botas militares pretas cavando sulcos profundos na terra. A poeira levantada pela explosão obscurecia grande parte de seu corpo. Sua mão direita, envolta em haki de armamento, segurava um skate aerodinâmico de metal prateado. Usuário de Akuma no Mi? Agora as coisas estão ficando interessantes. Bullet lambeu o canto da boca, os olhos ardendo de uma vontade ardente de lutar. Ele agarrou a tábua de metal com tanta força que ela dobrou em sua mão. Quando ele estava prestes a se mover, uma saraivada de granadas caiu de cima, engolindo-o completamente em onda após onda de explosões e chamas. As explosões rugiram como trovões, chamas disparando para o céu.
Os destroços dos prédios desabados jaziam espalhados sob o bombardeio indiscriminado. Sob as ondas de choque devastadoras, pedras, vidros, terra e corpos foram feitos em pedaços. A bordo do navio de guerra, os fuzileiros navais observavam em silêncio, atordoados, os projéteis empilhados ordenadamente no convés, cobrindo a zona-alvo como um conjunto tático. Uma após a outra, enormes nuvens em forma de cogumelo irrompiam. Naquele momento, a cidade inteira pareceu se transformar em um colossal campo de testes de artilharia. As explosões iluminaram o céu em um inferno escaldante. Eles mal podiam acreditar no que estavam testemunhando. Seus olhos instintivamente se voltaram para a figura alta na proa do navio, ombro a ombro com Sakazuki, com o braço estendido. Só agora eles entenderam por que o sempre orgulhoso contra-almirante Sakazuki havia demonstrado tanta consideração por um mero recruta recém-saído do campo de treinamento. Ele não precisava de nenhuma artilharia pesada. Este homem, seu poder de fogo sozinho era suficiente para rivalizar com um exército inteiro. Ainda mais assustador era o fato de que, graças à habilidade Akuma no Mi do Comodoro Daren, os projéteis do navio de guerra não precisavam se mover em arco como a artilharia tradicional. Não havia necessidade de ajustar sua trajetória. Em vez disso, eles dispararam em direção à zona-alvo a velocidades muito maiores que os canhões comuns. Tão forte. Ele é mesmo humano? Não é de se admirar que o contra-almirante Sakazuki tenha ido pessoalmente ao campo de treinamento para buscá-lo. Enquanto os fuzileiros permaneciam paralisados em choque, os olhos de Sakazuki permaneceram fixos no epicentro da explosão à distância. Ele franziu a testa ligeiramente. Sua aura não desapareceu. Um sorriso torto se espalhou pelo rosto de Daren. Claro que não. Esse cara não vai cair tão fácil. Ele arrancou a capa da marinha que estava sobre suas costas e girou o pescoço com alguns estalos satisfatórios. Acho que vou me divertir um pouco com ele. Sakazuki respondeu friamente. Enquanto suas palavras caíam, tênues faíscas roxas cintilavam entre as pontas de seus dedos. Ondas magnéticas invisíveis ondulavam para fora e então se transformavam em violenta turbulência. Diante do olhar atordoado dos fuzileiros navais ao redor, a figura do Comodoro foi lançada do navio como uma bala de canhão. Sua velocidade atingiu o pico instantaneamente, com o corpo quase paralelo ao mar enquanto ele avançava pela superfície. A força bruta de seu voo dividiu o oceano abaixo em uma trincheira branca como a neve, correndo direto para o coração flamejante da cidade. Antes desta missão, Daren já havia usado suas conexões com o Departamento de Gerenciamento de Armamento do Quartel-General da Marinha para secretamente atualizar suas botas e cinto, incorporando componentes de metal. Agora ele não precisava mais de uma prancha de metal. Ele podia voar sozinho em alta velocidade. Não fique aí parado. A toda velocidade. O comando ríspido de Sakazuki tirou os fuzileiros da torpor. No momento seguinte, os motores do navio rugiram como uma fera, a todo vapor. Que truque patético! É realmente tudo o que os fuzileiros navais sabem fazer? Da fumaça espessa e das chamas intensas, uma bota militar preta surgiu à frente. Então a figura maciça de Douglas Bullet irrompeu em meio à fumaça. O haki de armamento que cobria todo o seu corpo desapareceu rapidamente, como tinta sendo drenada. Ele rasgou os restos carbonizados de seu uniforme queimado e esfarrapado, expondo um corpo de músculos tensos e ondulantes. É assim mesmo. De repente, uma voz baixa soou. Um estranho brilho vermelho brilhou nas profundezas dos olhos de Bullet. Um fuzileiro naval de cabelos negros surgiu acima dele como um fantasma. Sua bota, revestida com haki de armamentos, desceu como um machado de batalha furioso com uma força avassaladora. Bullet deu um sorriso sinistro. Parece que temos um verdadeiro monstro desta vez. Ele não vacilou, apenas deu um soco direto para cima. Bum! A bota e o punho colidiram no ar, liberando uma explosão estrondosa como um meteoro atingindo a terra. O corpo de Douglas Bullet foi arremessado para baixo. O chão a 10 metros sob seus pés desabou, formando uma cratera enorme. Suas pupilas se contraíram, mas então ele caiu na gargalhada selvagem e alegre. Carraha! Isso sim é poder. Essa é a primeira vez, a primeiríssima vez nesses mares, que alguém se iguala a mim em força física bruta. Seus olhos ardiam em um vermelho vivo, fixos na expressão indiferente de Daren como um demônio mirando em sua presa. A excitação flamejava profundamente em seu olhar. E naquele momento, Daren finalmente conseguiu ver claramente o rosto de Bullet. Era quase exatamente como ele se lembrava, frio, cortante, sem emoção. Um rosto que não conhecia nem piedade nem compaixão. Em seus olhos, uma loucura e uma obsessão que gritavam lá do fundo. Mas comparado à sua memória, o Bullet diante dele parecia muito mais jovem. Tinha apenas 20 anos. Você não tem ideia de quão vasto esse mar realmente é. Daren zombou. Seu corpo girou no ar e, usando esse impulso, ele desferiu um soco direto na cabeça de Bullet. A força aterrorizante, superando até mesmo a dos gigantes, combinada com o haki do armamento, rasgou o ar com um rugido. Ondas de choque brancas explodiram, seguidas por um estrondo sônico profundo. Oh sim? Bullet riu descontroladamente, cheio de espírito de luta enquanto lançava os punhos para frente. Então me mostre o que você tem. Fuzileiro naval. Bum! 2 punhos negros colidiram no céu com um estrondo ensurdecedor. Naquele momento, os olhos de Bullet se estreitaram, e uma aura abissal e avassaladora irrompeu de seu corpo. O vento uivava, o céu e a terra mudavam. Haki do Conquistador. Sem hesitar, Daren liberou seu próprio haki do Conquistador com força total. Bum!
Ondas roxas e vermelhas do Aqui do Conquistador se chocavam como tsunamis tangíveis no céu, colidindo e quebrando em uma tempestade de relâmpagos crepitantes. As violentas ondas de choque partiram do centro, varrendo tudo em seu caminho. O chão, prédios destruídos, sujeira, pedras, cadáveres mutilados, tudo foi arremessado para o céu pela força do choque do Aqui. Onda após onda de energia crescente se espalhava em todas as direções. Capítulo 163. Uma violenta tempestade se alastrou pela terra, espalhando-se em ondas. Auras roxas e carmesim se chocaram ferozmente, fazendo com que as duas figuras selvagens e autoritárias parecessem demônios do inferno. A intensidade da colisão enviou ondas de choque que se irradiaram para fora a uma velocidade assustadora. Rachaduras se abriram nas bordas da ilha, nas árvores e nas ruínas de edifícios. A força era tão palpável que parecia um peso sólido se impondo, parando abruptamente até mesmo navios de guerra em alta velocidade. Muitos dos fuzileiros navais mais fracos a bordo desmaiaram silenciosamente, subjugados pela pressão da aura. Seus olhos se arregalaram de horror enquanto olhavam para a cidade, agora parecendo um campo de batalha infernal. Relâmpagos pretos e vermelhos riscavam o céu. Um choque de Aqui do Conquistador. O Comodoro Darin despertou o Aqui do Conquistador. Isso é loucura. Na proa do navio, Sakazuki permanecia imóvel diante da onda de poder que se aproximava como um penhasco inabalável. Seu manto branco chicoteava ao vento, e no fundo de seus olhos, um tênue brilho de luz cintilava. Carralha-ralha. Essa é a sensação. Os olhos injetados de sangue de Douglas Bullet ardiam de loucura. Seu sorriso se alargou de excitação. Vamos, fuzileiros. Vamos brigar de verdade. Enquanto ele gritava, os olhos vermelhos e demoníacos de Bullet brilharam ainda mais intensamente. Sua aura se intensificou mais uma vez. Rugido. Com um rugido semelhante ao uivo de um demônio, os músculos do braço direito de Bullet, travados em choque com Darin, se expandiram violentamente. Um Aqui mais intenso e dominador irrompeu. As pupilas de Darin diminuíram. Tente me impedir, fuzileiro naval. Bullet zombou. Seu braço grosso e bestial pulsava enquanto um anel de ondas de choque brancas irrompia dele. O poder explodiu. Suportando a força monstruosa de Darin, maior até do que a de um gigante, ele desferiu um soco devastador que fez Darin voar. Bum! Uma onda de choque rompeu. O Aqui do armamento liberado rasgou a terra e as ruínas, abrindo uma enorme vala em seu caminho. O corpo de Darin foi atirado para trás como uma bala de canhão, atravessando vários prédios desabados antes de bater no chão, espalhando poeira para fora em ondas ondulantes. Poeira encheu o ar. Os olhos de Bullet ardiam com uma loucura crescente. Sem dizer uma palavra, ele pisou forte no chão e desapareceu. Sua velocidade era inacreditável. Este maníaco, que certa vez aniquilou o exército de uma nação inteira, havia levado seu corpo a níveis verdadeiramente sobre-humanos. No instante seguinte, Bullet apareceu no local onde Darin havia caído. Ele lançou o punho em direção à silhueta quase invisível na poeira, com o rosto contorcido em um rosnado. Desde a infância, Bullet lutava em campos de batalha, sobrevivendo a inúmeros encontros com a morte e manchando as mãos com o sangue de muitos. Ele entendia uma coisa: não há necessidade de se conter na batalha. Perder tempo com palavras é idiotice. Se você quer matar, ataque. Dar ao seu inimigo uma chance de respirar é cavar a sua própria cova. Carraha. Morra, fuzileiro naval. Rachadura. De repente, o chão se abriu com um estalo agudo. A expressão de Bullet mudou. Um clarão de luz vermelha de seu Aqui de observação brilhou profundamente em seus olhos enquanto ele rapidamente alterava seu movimento. Bum! O chão à sua frente se abriu. Um brilho carmesim, como um sinal do inferno e da aniquilação, explodiu nos olhos de Bullet. Lava jorrou da terra rachada. Uma figura irrompeu como uma fera de magma se libertando, seu punho derretido brilhando com um calor mortal enquanto se lançava para a frente. No segundo seguinte, o punho coberto de Aqui de Bullet e o punho de magma em chamas colidiram no ar. Ouviu-se um baque pesado e surdo. O armamento Aqui roxo e o arco vermelho de magma se chocaram, criando um ciclone violento que esmagou e derreteu o solo abaixo deles. Ondas de força se espalharam, arremessando escombros, metal retorcido e detritos em todas as direções. O impasse durou apenas um segundo. Com um estrondo alto, ambos os homens grunhiram devido ao impacto. A figura coberta de lava liberou um jato de rocha derretida. Bullet cambaleou para trás, recuando instintivamente. Baque, baque, baque. Seus pés batiam no chão, cada passo abrindo buracos na terra e deixando crateras profundas para trás. Aí vem um ainda mais forte. Um calor escaldante pulsava de seu punho. As luvas pretas já estavam carbonizadas. Bullet estreitou os olhos, uma luz vermelha selvagem piscando no fundo de suas pupilas enquanto ele lambia os lábios rachados em antecipação. A lava, queimando a milhares de graus, tinha uma penetração estranha e abrasadora, forte o suficiente para que nem mesmo seu Aqui de armamento conseguisse bloqueá-la completamente. Parece que finalmente posso dar tudo de mim desta vez. Ele olhou fixamente para as duas figuras na poeira flutuante, estalando os nós dos dedos enquanto sorria com alegria incontida. Que bagunça! O vento soprou a poeira para longe. Darin saiu lentamente de uma cratera profunda e barulhenta, com sangue escorrendo do braço direito. A força de Bullet era realmente avassaladora. Em termos de físico bruto, poder e habilidade marcial, ele poderia estar no mesmo nível de Darin, mas seu Aqui de armamento estava claramente um nível acima, o suficiente para suprimi-lo completamente.
A informação do quartel-general estava errada. Deixando de lado o poder destrutivo de sua Akuma no Mi, a habilidade de combate corpo a corpo desse cara provavelmente já supera a do Birndiwold. Uma voz baixa e firme ecoou. O magma borbulhante avançou pelo chão, subindo rapidamente e condensando-se em uma figura imponente. Fios de magma carmesim escorriam pelo rosto duro de Sakazuki como suor, revelando o manto branco por baixo enquanto uma espessa fumaça preta saía de seu corpo. Darren limpou o sangue do canto da boca e sorriu. Sim, ele já havia lutado contra o Birndiwold 1 contra 1. Embora tivesse o poder de fogo da frota do Mar do Norte apoiando, certamente havia um pouco de sorte envolvida. Mas Sakazuki estava certo. Quando se tratava de combate corpo a corpo, Douglas Bullet, que cresceu no campo de batalha, era de fato mais forte que Birndiwold. Na verdade, muito do medo que cercava o Birndiwold, e a razão pela qual ele era considerado um grande pirata lendário, vinha do poder devastador de sua Moa no Mi. Mas no confronto anterior, mesmo tendo sido suprimido pelo Aki de Bullet, Darren conseguiu ter uma ideia sólida de sua força. Naquela época Bullet, com apenas 15 anos e ainda não fazendo parte dos piratas do Roger, definitivamente não havia atingido o nível de alguém como o Rei das Trevas Hyleg. Esse tipo de força aterrorizante pela qual ele viria a ser conhecido nos anos seguintes provavelmente veio de Roger repetidamente alimentando-o com movimentos, durante inúmeros desafios fracassados, combinado com a incansável determinação de Bullet em melhorar. Olhando dessa forma, talvez Roger realmente fosse um professor muito bom. E agora Bullet? Sua força era apenas um pouco menor que a de um almirante? Darren cuspiu um bocado de sangue. Um sorriso torto repuxou o canto da boca. Ele sabia lutar. Capítulo 164. Não baixe a guarda. Sakazuki lançou um olhar para Darren, sua voz fria. Ele encarou inexpressivamente o jovem loiro não muito longe, cujo corpo inteiro irradiava uma aura demoníaca. Uma leve melancolia brilhou em seus olhos sob a sombra do boné. O confronto anterior pode ter forçado Bullet a recuar, e à primeira vista parecia um empate. Mas a dormência e a dormência persistentes em seu braço o lembravam do quão formidável esse cara era. Um físico sobre-humano, poder explosivo e um Aki de armamento avassalador. Esta missão estava se tornando muito mais difícil do que Sakazuki havia previsto. Darren deu um passo à frente e ficou ao lado dele. Com um leve movimento dos dedos, toneladas de aço enterradas nas ruínas da cidade surgiram como dragões enrolados, rapidamente se transformando em tentáculos metálicos afiados que pairavam ameaçadoramente acima de sua cabeça. Eu nunca fui de subestimar meus oponentes. Sakazuki estreitou os olhos e perguntou de repente. Quando você despertou seu Aki do Conquistador? Darren olhou para o rosto de Sakazuki. Não viu nada de anormal, então riu. De volta ao Mar do Norte. Enquanto falava, ele cerrou os dedos abertos formando um punho apertado. Dezenas de enormes tentáculos de metal dispararam como dragões furiosos, rasgando o ar em uma velocidade vertiginosa, chicoteando em direção a Douglas Bullet. Estrondo. Os incontáveis espinhos de metal, como pilares gigantescos caindo do céu, desabaram em sequência, provocando violentas ondas de choque pelo chão. Poeira e fumaça se ergueram como colunas imponentes, e o chão tremeu sob a força. Ha 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 ha. Bullet caiu na gargalhada. Sem sequer se mover visivelmente, ele cruzou o campo de batalha a uma velocidade assustadora, sua figura se desvanecendo em imagens residuais. Os espinhos de metal, afiados o suficiente para perfurar um navio de guerra, rasparam seu corpo, mas nenhum deles acertou. Só isso. Vamos, vocês dois, me batam juntos. Ele sorriu abertamente, com uma luz carmesim brilhando em seus olhos. Então, com uma parada repentina, levantou a mão e agarrou um dos espinhos que voavam em sua direção. Rachadura, rachadura, rachadura. Com um aperto de dedos, seu Aki de armamento explodiu para fora. A ponta metálica de 100 metros de comprimento se estilhaçou no ar em inúmeros fragmentos. No segundo seguinte, uma figura carmesim rasgou a nuvem de detritos metálicos como uma fera enlouquecida. O manto branco como a neve que o seguia derreteu instantaneamente em lava borbulhante. Um calor escaldante irrompeu, distorcendo o ar ao redor. Inugami Guren, cão mordendo lótus carmesim. A voz de Sakazuki soou fria e áspera. Lava irrompeu de seu braço como um míssil, rugindo para frente. Um enorme cão magmático vermelho sangue monstruoso abriu suas mandíbulas escancaradas como uma flor de lótus em chamas e investiu direto contra Bullet. Ha 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 ha. É mais ou menos isso. Bullet riu mais alto do que nunca. Diante do golpe avassalador de Sakazuki, ele deu um passo à frente em vez de recuar, desferindo o punho com força total. Bum! Seu avassalador Aki de armamento explodiu para fora, formando um arco visível de força ao redor de seu punho que atingiu diretamente as mandíbulas do cão magmático, mantendo-os afastados. A lava espirrou violentamente, espalhando-se em todas as direções. Ao mesmo tempo, a figura de Darren apareceu ao lado de Bullet como um fantasma. Ele desferiu um chute horizontal na cabeça de Bullet. A bota militar preta brilhava ao sol. Bullet semicerrou os olhos e estendeu o braço grosso, a palma da mão larga e os músculos salientes, e agarrou. Bang! Uma rajada de ar comprimido explodiu para fora. Ele agarrou o pé de Darren com firmeza. O choque do Aki de Darren o fez grunhir, e seu corpo balançou levemente. Sim, essa é a sensação. Os olhos de Bullet estavam vermelhos de sangue. Sorrindo loucamente, ele levantou a perna e desferiu uma joelhada brutal bem no peito de Darren. Ele queria ser o mais forte do mundo.
Não importa quantos oponentes estivessem em seu caminho, ele nunca daria um único passo para trás. Os olhos de Darren se estreitaram. Ele levantou o próprio joelho para receber o golpe de frente. O estilo de luta desse cara era brutal e implacável, um verdadeiro guerreiro de campo de batalha. Bum! Uma onda de choque rompeu, lançando ventos em todas as direções. Aproveitando o impulso, Bullet deu um passo para trás. Seu pé direito pisou forte no chão, fazendo-o tremer alto. Ao mesmo tempo, agarrou uma estaca de metal retorcida ao lado, e rindo descontroladamente, desferiu um soco. Enquanto ele socava, os restos da ponta pareciam ganhar vida, enrolando-se rapidamente em volta do seu braço esquerdo para formar um enorme canhão de choque. Aqui de armamento roxo escuro o envolveu. Vapor branco jorrava da base do canhão como propulsores de foguete, aumentando drasticamente o poder explosivo do soco. A força e a pressão do golpe totalmente desferido foram tão intensas que o ar ao redor do golpe pareceu entrar em colapso, transformando-se em um redemoinho feroz. União armada. Um enorme e indescritível impacto de canhão despencou sobre Darren. A força do vento distorceu seu rosto ao passar. As pupilas de Darren diminuíram. O poder por trás desse soco. Ele cruzou os braços diante do peito, com o armamento aqui brilhando sobre eles, e um fraco arco elétrico cintilou entre seus dedos. Bum! Foi como ser atingido de frente por um navio de guerra Booster Call em alta velocidade. Darren foi arremessado para trás como uma pipa decepada, tossindo sangue enquanto voava. Carralharra! Enquanto eu estiver no campo de batalha, sou invencível. Bullet riu ainda mais maniacamente. Implacável, ele não deu a Darren um momento para respirar. O canhão de metal fundido ao seu braço se moveu novamente, sua ponta se transformando em um cano preto e escancarado. Como portador da gacha-gacha no Mi, ele podia fundir qualquer objeto que tocasse com seu corpo, reorganizando-os para forjar novas armas. Enquanto estivesse no campo de batalha, ele tinha um arsenal infinito à sua disposição. Um brilho vermelho escuro rapidamente se formou no cano do canhão, sua mira estava firmemente fixada em Darren no ar. Vamos terminar isso. As pupilas de Bullet se estreitaram. Pelo canto do olho, ele notou o fuzileiro naval que acabará de ser arremessado para longe, sorrindo. Um sorriso arrepiante surgiu no canto dos lábios de Darren. A compreensão surgiu. Os olhos de Bullet se arregalaram. De repente, o canhão fundido ao seu braço estalou com arcos dançantes de eletricidade. Bum! O tiro saiu pela culatra violentamente, explodindo em chamas e fumaça espessa que engolfou Bullet em um instante. Que diabos! Seu corpo cambaleou enquanto queimaduras apareciam em seu pescoço e braços, seu rosto se encheu de choque. Mas antes que ele pudesse se recuperar, uma onda de lava derretida explodiu diante de seus olhos como um vulcão em erupção. O soco veio rápido e furioso, como um trovão, como a última mordida selvagem de um cão raivoso solto de sua jaula. Muito rápido. Esse soco. Uma esmagadora sensação de perigo surgiu em seu peito. Bullet disparou. Ele endureceu a parte superior do corpo com o aqui do armamento e cerrou o braço esquerdo, tentando contra-atacar com o poder do canhão gigante fundido. Mas mais arcos de eletricidade irromperam pelo braço do canhão. Uma força estranha e invisível puxava, travando seus movimentos, arrastando-o e entorpecendo seus reflexos. Que tipo de habilidade é essa? As pupilas de Bullet tremeram violentamente. Ele cerrou os dentes. Bom trabalho. Sakazuki rugiu. Ele e Darren lutaram lado a lado durante anos no Mar do Norte. Seus instintos arraigados e sua confiança tácita significavam que um único olhar era suficiente para decifrar as intenções um do outro. Essa era a abertura que Darren havia criado para ele. Agora é o momento. Os olhos de Sakazuki ardiam com intenção assassina. Seu punho coberto de lava surgiu com energia apocalíptica e avançou. Cão do Inferno. Capítulo 165. Como o impacto furioso de uma erupção vulcânica, uma luz vermelha sinistra surgiu como o sopro de um cão do inferno, expandindo-se rapidamente nas pupilas de Bullet. Sakazuki lançou seu soco. A mente de Bullet vacilou. Seus olhos ficaram instantaneamente vermelhos, as veias saltando de raiva. Uma explosão avassaladora de aqui de armamento irrompeu de seu corpo. O enorme canhão de metal queimado em seu braço irrompeu com mais eletricidade azul crepitante e fumaça espessa. Ele conseguiu se libertar do estranho e opressivo campo de força e girou o corpo com dificuldade para desviar do ataque. Grito! Uma coluna de magma rugiu para cima em ângulo, raspando o lado esquerdo do corpo de Douglas Bullet. O calor escaldante carbonizou sua carne, reduzindo-o a carbono enegrecido. A dor excruciante distorceu o rosto de Bullet, transformando-o em algo grotesco, mas ele não se mexeu. Como se não sentisse nada, ele balançou o braço para trás e desferiu um soco forte no peito de Sakazuki. Eu sou Douglas Bullet. Vou me tornar o mais forte do mundo. Estrondo. A explosão do aqui do armamento lançou Sakazuki pelos ares como uma pipa decepada. Um forte estalo de ossos ecoou, e ele caiu dezenas de metros no chão antes de cair, levantando uma enorme nuvem de poeira. Ao mesmo tempo, Bullet cambaleou alguns passos para trás, cambaleando, seu rosto ficando fantasmagoricamente pálido. Seu lado esquerdo, do ombro ao braço, passando pelo peito e abdômen, estava completamente queimado pelo calor escaldante da lava.
com fumaça preta saindo de sua carne carbonizada. A queimadura horrível derreteu o músculo abaixo, transformando-o em um líquido espesso e escorrendo que pingou no chão junto com o magma derretido. O ataque desesperado e violento de Sakazuki atravessou até mesmo as temíveis defesas de Bullet, deixando-o gravemente ferido. Vocês dois. Os olhos de Bullet brilhavam em vermelho, brilhando como os de um demônio enquanto ele encarava Darin e Sakazuki, que agora emergiam lentamente da fumaça. Um é apenas um contra-almirante, o outro um comodoro. Como diabos você tem esse tipo de poder? Ele era órfão e foi criado pelos militares desde a infância. O campo de batalha era toda a sua vida. O combate, seu único credo. Ele conseguia reconhecer instantaneamente as patentes nas dragonas de Darin e Sakazuki e tinha um profundo conhecimento de operações militares e estilos de combate. Mas esses dois, eles não eram nada parecidos com qualquer exército, soldado ou mesmo fuzileiro naval que ele já havia encontrado. Habilidades inéditas de Akuma no Mi, uma bizarra ao extremo, a outra possuindo uma força perfurante sem precedentes. Eles nem pareciam se comunicar, mas no caos da batalha de vida ou morte, eles executaram uma coordenação quase perfeita. Ainda mais assustador foi seu estilo de combate, feroz e selvagem ao extremo. Para obter a menor vantagem ou encontrar uma brecha, eles trocavam golpes de bom grado, lutando como duas feras sem emoção. Eles eram o oposto dos fuzileiros navais rígidos e cumpridores das regras com os quais ele havia lidado no passado. Enquanto falava, Bullet desativou sua habilidade. O canhão de metal esfarrapado caiu de sua mão com um baque pesado, criando uma cratera no chão. Mas assim que ele se moveu para agir, houve um tiroteio. Clang, clang, clang. Os fuzileiros, finalmente chegando de longe, ergueram seus rifles e abriram fogo. Uma saraivada de balas caiu sobre Bullet, mas cada disparo foi desviado por seu haki de armamentos, espalhando terra pela areia. Naquele momento, a voz cansada de Darin surgiu através da fumaça. Que pena! Eu realmente pensei que o tínhamos pego. Ele emergiu lentamente de uma cratera profunda, com sangue escorrendo de seus braços e um rastro vívido escorrendo do canto de sua boca. Levantando a mão encharcada de sangue, Darin procurou um charuto no bolso. Estava úmido e manchado de vermelho, mas ele não se importou. Mordeu-o e acendeu-o com um isqueiro. Enquanto a fumaça acre enchia seus pulmões, um pouco de cor retornou ao seu rosto pálido e esgotado. Seu haki de armamento é ridiculamente forte. Contanto que seja poderoso o suficiente, pode resistir, ou até mesmo anular, efeitos externos de Akuma no Mi. Do outro lado, a fumaça foi levada pelo vento, revelando a figura de Sakazuki. Uma mão apoiada no chão, sangue escorrendo de sua boca, sua caixa torácica afundada para dentro em um ângulo não natural. Enquanto falava, ele levou a mão às costelas, com os olhos brilhando com uma determinação implacável. Sua mão enluvada pressionou com força. Rachadura. Um estalo agudo ecoou quando as costelas fraturadas voltaram ao lugar. Ele disse categoricamente: mas, as coisas não serão tão fáceis daqui em diante. O último golpe de Darin pegou Bullet desprevenido, um movimento que visava apenas aproveitar uma oportunidade passageira. Agora que Bullet estava alerta, ele provavelmente manteria um fluxo constante de haki de armamento para combater as habilidades de Akuma no Mi de Darin. Ao ouvir isso, os fuzileiros navais totalmente armados estacionados no porto, com os olhos atentos e em alerta máximo, ficaram estupefatos. Espere! Toda aquela batalha que quase arrasou a cidade foi apenas um teste leve. Darin sorriu ao ouvir o aviso de Sakazuki, com os dentes manchados de sangue à mostra. Apesar de estar gravemente ferido, sua aura continuava a se elevar. Claro que eu sei. Enquanto ele falava, os pedaços de metal retorcidos ao redor dele subitamente se ergueram no ar, condensando-se rapidamente em 3 esferas metálicas de alta densidade. Suas superfícies brilhavam como espelhos enquanto pairavam, orbitando o corpo de Darin. Batalhas de alto nível são sempre guerras de atrito prolongadas. Principalmente contra um monstro como Bullet, alguém moldado pelo próprio campo de batalha. Físico, força, velocidade, técnica, artes marciais, ele havia levado todos os aspectos do combate a extremos sobre-humanos. Não havia solução rápida contra um oponente como aquele. Em termos puramente de poder de combate individual, Darin admitiu ser mais fraco que Bullet. Sakazuki, por outro lado, estava em pé de igualdade com ele. Trabalhando juntos, eles conseguiam aplicar pressão real, até mesmo levar vantagem, mas isso estava longe de ser suficiente para dominar a luta. Sakazuki deu um sorriso lento e frio. Ele se levantou. Magma fluía sob seus pés, chamas tremeluziam e giravam ao redor dele. Embora o sangramento interno não tivesse parado, pelo menos seus ossos quebrados não o atrapalhariam mais. Ele limpou o sangue do canto da boca e se levantou completamente, enquanto uma fumaça preta e espessa saía novamente de seu braço direito. Ajustando o cap militar, seus olhos brilharam sob a sombra da aba, escuros, frios e ameaçadores. Olhando para o Douglas Bullet loiro e surrado, um sorriso cruel e zombeteiro surgiu em seu rosto. Posição não significa nada. Naquele momento, todos os 3 explodiram em movimento de onde estavam, sorrisos assassinos distorcendo seus rostos enquanto se lançavam um contra o outro. Magma explodiu, metal rangeu e se deformou, sangue espirrou no ar. O choque do haki enviou ondas de choque pela terra, fazendo-a tremer. De longe, os 3 estavam encharcados de sangue, com os olhos arregalados, como feras presas em uma gaiola, lutando pela sobrevivência. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. A cidade tremeu. A terra gemeu sob eles.
Três figuras como bestas enlouquecidas se chocavam violentamente nas ruínas. Por onde passavam, o chão desabava, magma explodia e ondas de choque rasgavam o ar. A própria terra uivava sob a pressão, esferas de metal guinchando pelo céu, seguidas por ondas gigantescas de poeira. Centenas de fuzileiros navais se retiraram para o porto, tremendo enquanto seguravam seus rifles, com o suor encharcando as palmas das mãos enquanto protegiam os navios de guerra contra os tremores crescentes. 1 minuto. 5 minutos. 10. 30. 1 hora se passou. Do horror atordoado ao silêncio entorpecente, eles observaram os 3 homens lutando como monstros presos em uma gaiola, nenhum deles ousava respirar alto demais. Esse nível de combate estava além do seu alcance. Atacar agora não faria nada além de atrapalhar o Comodoro Darren e o contra-almirante Sakazuki, e jogar fora suas próprias vidas. Isso é loucura. Eles são como 3 malditos monstros. Parece que a cidade inteira está prestes a ser destruída. Então, bum, uma enorme coluna de lava irrompeu no céu. Carralharra. Isso sim é que é briga. Fuzileiros navais. Douglas Bullet irrompeu da fumaça como uma fera furiosa, o corpo dilacerado por cortes e encharcado de sangue. Seus longos cabelos dourados estavam emaranhados e encharcados de sangue, e sua aparência desgrenhada e brutal. Mas seus olhos estavam vermelhos, com um espírito de luta implacável. Isso acaba agora. O boné de Sakazuki já havia sumido há muito tempo, revelando seu cabelo curto e rígido. Seu rosto estava manchado de sangue, contorcido em um sorriso selvagem. Perseguindo o título de mais forte. Você não passa de um desertor que traiu seu próprio exército. Magma fervente explodiu de seu braço enquanto ele desferia um soco estrondoso. Bum! O punho de Bullet, envolto em aqui escuro e roxo, atingiu seu ataque de magma em erupção. Uma onda de força explosiva irrompeu entre eles, espalhando-se como ondas gigantes por toda a terra. A poeira se ergueu em anéis, empurrada pela pressão bruta. O chão sob eles finalmente cedeu, incapaz de suportar a força dos golpes. Dezenas de fissuras enormes se abriram em um padrão cruzado, escuro e sem fundo. Magma vermelho escuro jorrou das rachaduras. Sakazuki mergulhou direto nele, sua figura emergindo das profundezas derretidas como um demônio forjado no fogo, liberando uma força apocalíptica como se empunhasse a própria ira da natureza. Inugami Guren. Bullet gargalhou alto, avançando sem hesitar. Cada gota de aqui do armamento em seu corpo surgiu em seu punho. Por onde passava, o ar explodia em anéis de ondas de choque brancas. Bum! Um estrondo estrondoso cortou o ar. Uma explosão devastadora irradiou para fora, arrancando pedaços de terra e lançando destroços de construção pelo ar. O vento uivava em caos. Tanto Douglas Bullet quanto Sakazuki cuspiram sangue ao mesmo tempo, seus rostos instantaneamente ficaram sem cor enquanto eles cambaleavam para trás. Darem. Nesse momento, um sorriso cruel surgiu no canto da boca de Sakazuki enquanto ele rugia. As pupilas de Bullet diminuíram. Tilintar. No caos do campo de batalha, ouviu-se o som agudo e penetrante de uma moeda sendo lançada. Vá para o inferno, pirata. Sakazuki zombou de Bullet. No momento seguinte, de repente seu corpo explodiu com um buraco de magma, ele havia se transformado voluntariamente em magma para deixar algo passar. Elementização ativa. O tempo parecia passar lentamente. Através do buraco aberto no corpo de Sakazuki, a visão turva de Bullet se fixou em uma figura distante. Seu coração batia violentamente. Ele viu a moeda girando no ar. Aquela moeda de prata refletia as chamas, o magma, o sangue, as ruínas e a fumaça espessa, e o relâmpago azul crepitando entre os dedos ensanguentados do Comodoro Darren. Sem chance. Uma sensação arrepiante de perigo inundou os sentidos de Bullet. Suor frio brotou em suas costas. Do ponto de vista dos fuzileiros navais à distância, Bullet, Sakazuki e Darren estavam perfeitamente alinhados em linha reta. E o contra-almirante Sakazuki ficou diretamente entre o Comodoro Darren e Douglas Bullet. A moeda saiu da mão de Darren. O vento uivava, levantando seus cabelos negros encharcados de sangue. Clique! A moeda de prata foi imediatamente envolta em denso aqui preto, e então disparou como uma bala. Sobrecarga magnética, canhão elétrico. Após um mês de treinamento intenso, Darren havia melhorado drasticamente suas habilidades com Aki e Akuma no Mi. Agora, ele investia cada gota de sua força neste único golpe. Bum! A moeda, envolta em uma força cinética inimaginável, acelerou dentro do campo magnético quase em ebulição e disparou a uma velocidade alucinante. Ela rasgou o ar, as chamas, a fumaça, as ruínas destruídas, o corpo de Sakazuki. Ele atravessou todos os obstáculos em seu caminho, e em menos de um milissegundo, transformou-se em um raio laranja avermelhado brilhante, avançando direto em direção a Bullet. Essa velocidade, não há tempo. Os olhos de Bullet se arregalaram de fúria. Sangue escorria dos cantos de sua boca enquanto ele cerrava os dentes e rugia, desferindo um soco. Não me subestimem, fuzileiros navais. Já à beira do colapso, com o corpo coberto de ferimentos, ele empurrou tudo para o lado e ativou sua gacha-gacha no Mi mais uma vez. Pedaços de aço e pedra surgiram do chão como criaturas vivas, envolvendo seu braço direito e formando um canhão de impacto de enorme calibre. Os últimos resquícios de sua força foram convertidos em Aki de armamento, revestindo a arma de preto. Silvo. Vapor escaldante saía das aberturas do canhão como um foguete a vapor sobrecarregado, impulsionando seu punho para frente com força violenta. Eu me tornarei o mais forte do mundo. No instante seguinte, bum!
O som do impacto durou apenas um momento. Uma luz branca ofuscante envolveu o rosto distorcido de Bullet. Sua armadura aqui quase esgotada se despedaçou. O canhão de impacto forjado pela gacha-gacha no Mi se estilhaçou. Seu enorme punho cerrado se despedaçou. A carne e o osso do seu antebraço se desintegraram. Bum! Uma torrente de chamas irrompeu em direção ao céu, quase perfurando as nuvens. O chão tremeu violentamente. Darren caiu de joelhos com um baque, o rosto pálido como a morte, ofegando desesperadamente por ar. Ele se sentia completamente esgotado, como se cada fibra de força tivesse sido arrancada de seu corpo. Até mesmo levantar um dedo era impossível. Seus olhos permaneceram fixos no coração do inferno. Sakazuki não se saiu muito melhor. Sua respiração estava irregular e sangue fresco escorria de seu nariz e boca, seus órgãos devastados pela batalha. Todos os fuzileiros navais ficaram paralisados, atordoados com o que tinham acabado de testemunhar. Funcionou. Talvez. Não há como alguém sobreviver a isso. Logo, os ventos sufocantes dispersaram a fumaça, e uma figura emergiu lentamente. Bullet estava de volta à vista, ajoelhado em meio à destruição, o corpo coberto de feridas. Sangue acumulava-se a seus pés. Sua mão esquerda agarrou seu ombro direito com força, porque todo seu braço direito havia sumido. O sangue escorria por entre seus dedos num fluxo interminável. O mundo ficou em silêncio. Restaram apenas o som da respiração irregular e o crepitar do fogo. Eu perdi, Bullet disse. Ele levantou a cabeça lentamente para olhar para Sakazuki e Darren, então de repente caiu na gargalhada. Carralha-ralha! Que luta emocionante! Sua risada enlouquecida e desenfreada ecoou pelo céu como o uivo de um demônio encharcado de sangue. Antes de terminarmos isso, digam-me seus nomes, fuzileiros navais. Sakazuki deu um passo à frente, com sangue escorrendo da perna rasgada de seu uniforme a cada passo enquanto se aproximava de Bullet. Uma espessa fumaça negra se enrolou novamente em seu braço. Magma derretido borbulhava, fervendo com calor letal. Você não é digno dos nossos nomes, pirata desprezível, disse Sakazuki friamente. Ele ergueu o punho e pairou sobre Bullet ajoelhado. O magma fervilhava com intenção assassina, surgindo em seu auge. Então, de repente, o orururoro. Que batalha sangrenta acabou sendo. Uma risada profunda e estrondosa ecoou do céu distante. No momento em que a voz soou, nuvens escuras, negras como tinta, surgiram no céu antes limpo. Os ventos sopravam. As nuvens se agitavam. Relâmpagos crepitavam sem parar nos céus, cada raio rugindo mais alto que o anterior. Foi como se a noite tivesse caído num instante. Os raios que rasgavam o céu iluminaram os rostos pálidos e aterrorizados dos fuzileiros navais que assistiam. As pupilas de Sakazuki e Darren se estreitaram como agulhas. Um arrepio percorreu suas espinhas. Capítulo 167. Estrondo. Trovões rugiam sem parar através das nuvens enquanto ventos ferozes uivavam entre o céu e a terra. O que está acontecendo? Algo está se aproximando. No céu. Droga, o que é isso? Rasgar. Um relâmpago branco e ofuscante rasgou o céu negro, iluminando os rostos pálidos e de olhos arregalados dos fuzileiros navais congelados de medo. Esse sentimento. De jeito nenhum. Os olhos de Darren se encheram de um pavor que ele nunca sentira antes. Ele cerrou os dentes, tentando se levantar, mas seu corpo vacilou sem forças. Dentro de sua percepção de campo biomagnético, nas profundezas do mar de nuvens tempestuosas, uma presença aterrorizante e opressiva surgiu. Uma aura avassaladora que irradiava o domínio de um ser superior. Um problemático chegou. O rosto de Sakazuki escureceu ao extremo. A pressão esmagadora que cobria a terra fez com que todos os músculos e nervos de seu corpo se contraíssem ao extremo. Ele olhou para Darren, que estava fraco demais para se levantar, e então avaliou rapidamente seus próprios ferimentos. Seu coração afundou. O orororo. Não esperava tropeçar em algo tão interessante. Aquela voz rouca e estrondosa ecoou novamente de longe, como um trovão abafado martelando nos ouvidos. Ventos furiosos chicoteavam o mar em ondas monstruosas. E então, das nuvens espessas e escuras, uma sombra enorme e ameaçadora, mais aterrorizante do que a própria tempestade, rapidamente surgiu diante de seus olhares congelados. Aquela silhueta colossal, como algo bloqueando o céu, deslizava pelo mar de nuvens, arrastando raios visíveis a olho nu. O vento uivava violentamente, levantando nuvens de poeira do chão. Sob os olhares atordoados dos fuzileiros navais, uma cabeça do tamanho de uma montanha emergiu lentamente das nuvens. Chifres afiados e curvos. Uma barba escura e grossa. Pupilas verticais âmbar, do tamanho de uma lanterna. Garras enormes com 4 garras afiadas como navalhas. Escamas verde jade brilhando como armadura sob os relâmpagos bruxuleantes. Um dragão. A criatura lendária. O dragão azul. Kaido. Um dos grandes piratas do Novo Mundo. Kaido das bestas. De jeito nenhum. Como Kaido pode estar aqui? Um coro de gritos de pânico irrompeu dos fuzileiros navais enquanto eles olhavam para a figura monstruosa surgindo acima das nuvens com os rostos pálidos de medo, as gargantas secas e o suor frio escorrendo pelo corpo. O enorme dragão azul estreitou os olhos, examinando o chão. Seu olhar parou momentaneamente em Darren e Douglas Bullet, depois se fixou em Sakazuki. Deixou escapar um sorriso ameaçador. Bum! Uma onda avassaladora de aura, tão profunda e vasta quanto o abismo, explodiu da forma imponente do dragão. A força era quase tangível. Relâmpagos pretos e vermelhos estalaram no ar, descendo do céu em um instante.
A pressão absoluta distorceu o próprio espaço, causando ondulações no vazio entre o céu e a terra. Para os fuzileiros navais, era como se o próprio mundo, o chão, as árvores, as ruínas, o porto, estivesse se despedaçando diante de seus olhos. O impacto espiritual e a pressão devastadora tornavam difícil até mesmo respirar, como se o céu estivesse desabando. Bang, bang, bang. Um por um, muitos jovens fuzileiros navais reviraram os olhos e desmaiaram, inconscientes. A respiração de Darin parou ao mesmo tempo, seus pensamentos se transformando em caos. Ele soltou um grunhido de dor, seu corpo quase quebrado tremendo enquanto cerrava os dentes e se forçava a permanecer em pé. Se ele estivesse com força total, não importa o quão poderoso fosse o Aki do Conquistador de Kaido, isso não o teria afetado tanto. Mas agora seu corpo estava em péssimo estado, crivado de ferimentos, completamente sem energia. Ele mal conseguia se manter consciente, quanto mais resistir. Não muito longe dali, Bullet, gravemente ferido e à beira da morte, não conseguiu nem gemer antes de cair de cara no chão. Uma ventania de força quase sólida varreu o campo de batalha, enchendo o ar com fumaça e poeira. E em meio às chamas, Sakazuki permaneceu firme como um recife contra uma tempestade no penhasco, seu manto branco como a neve ondulando atrás dele. O Orororo. Morram fuzileiros navais. O dragão soltou um rugido ensurdecedor, abrindo lentamente suas enormes mandíbulas. Entre as fileiras de presas afiadas, enquanto Kaido respirava fundo, uma luz vermelha escura e sufocante começou a se formar rapidamente dentro da boca do dragão. Uma aura infernal de destruição se espalhou do céu. O brilho vermelho sangue banhou a terra, engolindo tudo em seu caminho. Uma sensação avassaladora de desespero tomou conta dos corações de todos os fuzileiros presentes, fazendo-os tremer incontrolavelmente. No entanto, nenhum deles se mexeu, como marionetes cujas cordas haviam sido cortadas. Não havia para onde fugir do ataque de uma criatura lendária. Tic! Sakazuki de repente soltou um longo suspiro. Ele calmamente removeu suas luvas de couro preto, revelando suas mãos ensanguentadas, então ajustou a rosa vermelho sangue viva presa em seu peito. Ele tirou um charuto do bolso, segurou-o entre os dentes e acendeu-o com sua própria força. Isso nunca acaba. Ele murmurou baixinho. O céu estava escuro como breu, os relâmpagos crepitavam e o vento uivava. Diante do enorme dragão que parecia bloquear os céus, o futuro almirante da marinha, que há muito tempo havia se livrado do título de monstro, parecia muito pequeno. Naquele momento, a chama abrasadora que se acumulava na boca do dragão atingiu seu ápice. Respiração boro. Rugido. Uma torrente de hálito vermelho e ardente de dragão irrompeu de sua boca. O forte recuo fez sua cabeça, do tamanho de uma montanha, cair para trás. A coluna de fogo vermelho rasgou o céu e desabou. A luz engoliu a terra em um instante. Sakazuki ergueu a cabeça sem expressão. Seus olhos frios e acerados refletiam a figura feroz e dominadora do dragão. O canto dos seus lábios manchados de sangue se curvou em um sorriso sinistro. Matar dragões não está fora de questão. Então ele deu uma longa tragada no charuto. A força disso queimou o charuto inteiro de uma só vez. Bufar. Fumaça espessa saía de sua boca como o sopro de um dragão, e ao mesmo tempo, magma derretido explodia sob seus pés. A terra rachou e tremeu enquanto Sakazuki disparava para o céu como uma bala de canhão. Metade de seu corpo se transformou em magma ardendo a milhares de graus, mas aquele manto largo, pesado e branco como a neve ainda ondulava atrás dele, sagrado e imponente contra o brilho vermelho sangue da lava. Como um cão louco e desafiador, ele avançou direto na onda de fogo do dragão, direto para o ápice da cadeia alimentar e desferiu um soco forte. Grande erupção. O tempo pareceu congelar naquele momento. O magma semelhante ao de um vulcão colidiu violentamente com o sopro do dragão no ar, mas o confronto durou apenas um instante. Magma é superior à chama. A voz de Sakazuki soou fria e sombria através do mar de fogo. Bum! O magma explosivo atravessou diretamente o sopro do dragão. A coluna de fogo se estilhaçou em um céu cheio de bolas de fogo, caindo como uma chuva de meteoros sobre a terra. À medida que o magma avançava em sua direção, Kaido, ainda em sua forma de dragão, estreitou as pupilas. Aquele calor letal o fez instintivamente torcer o corpo para se esquivar. O magma passou raspando por suas escamas, deixando marcas pretas e queimadas em seu rastro. Malditos fuzileiros navais! Então que tal este? Uivando de raiva e dor, o enorme dragão encolheu-se num instante, assumindo uma forma humanoide demoníaca. Sob a força da gravidade, ele despencou com uma velocidade assustadora. Segurando um colossal canabe preto com ambas as mãos, raios pretos e vermelhos envolveram o porrete com pontas enquanto ele o descia em direção à cabeça de Sakazuki. Kozanzi Ragnaraku. Bum! Exausto demais para reagir, Sakazuki foi arremessado contra a terra como um meteoro, abrindo uma cratera enorme. O chão cedeu, enviando ondas de choque para fora. A ilha inteira tremeu enquanto rachaduras profundas se abriam na terra. Era como se o próprio céu estivesse desabando. O vento forte diminuiu gradualmente. As chamas ainda se estendiam pela terra queimada, e uma espessa fumaça negra subia para o céu. Das rachaduras no chão, o magma vermelho escuro irrompeu, formando rapidamente a forma de uma pessoa. Coberto de sangue e com o rosto mortalmente pálido, Sakazuki cambaleou para frente como um homem encharcado de sangue, mal conseguindo se manter de pé. Ele empurrou bruscamente para o lado os soldados da marinha que tentaram ajudá-lo e encarou a terra desolada à sua frente. Seus olhos frios estavam cheios de veias selvagens e injetadas de sangue.
Informe o quartel-general. Kaido das Feras apareceu. A missão de prender Douglas Bullet falhou. O alvo, Douglas Bullet e... Sakazuki rosnou as palavras com os dentes cerrados. O Comodoro Darren Rogers do quartel-general da Marinha foi levado por Kaido. Seu destino é desconhecido. Capítulo 168. Pingar, pingar. O som constante de água pingando ecoou nos ouvidos de Darren. Foi a primeira coisa que ele percebeu. Um cheiro estranho encheu suas narinas. Úmido e podre, cheio de sangue e decomposição. Mas de alguma forma impregnado com forte cheiro de bebida alcoólica. Com grande esforço, Darren abriu um pouco os olhos. A luz bruxuleante da fogueira lançava um brilho fraco, quase sinistro, pelo espaço. Uma dor agonizante percorreu cada centímetro do seu corpo. Ao tentar respirar, acabou engasgando, tossindo um grande bocado de sangue e lama. Eu ainda estou vivo. Naquele momento. Você está acordado. Uma voz baixa e rouca ecoou pela escuridão. Darren estremeceu quando todos os músculos do seu corpo se contraíram instintivamente, mas ele estava fraco demais, não conseguia nem levantar um dedo. Ele se forçou a permanecer consciente, esforçando-se para abrir os olhos e focar a visão através do borrão. Paredes manchadas de sangue e enegrecidas. Grades de ferro enferrujadas. Pisos de pedra úmidos e cobertos de musgo. Isto era uma prisão. Do lado de fora da cela, uma figura enorme e imponente estava sentada no chão. Cabelos negros, longos e selvagens caíam sobre os ombros. Chifres afiados se projetavam de sua cabeça, e uma barba como bigodes de dragão emoldurava sua boca. Ele estava com o peito nu, com leves marcas de queimadura ainda visíveis no lado esquerdo, já com crostas. Uma blusa roxa estava amarrada na cintura, com correntes douradas penduradas na bainha. Ele usava calças largas verde escuras, um chimenava amarrado na cintura e uma capa roxa sobre os ombros. O fogo na parede projetava sombras enormes e imutáveis de sua figura no chão e nas paredes, tremeluzentes e distorcidas, como se um demônio tivesse descido ao mundo. Kaido das bestas. O olhar de Darren se aguçou quando ele fixou os olhos nas costas de Kaido. Se você não quer morrer, é melhor ficar abaixado. A voz de Kaido ressoou como um trovão distante. Enquanto falava, estendeu um braço musculoso coberto de tatuagens de escamas de dragão e tomou um gole de uma cabaça de saquê marcada com o caractere Cell. Seus olhos se voltaram sutilmente para a cicatriz em seu lado esquerdo. Aquele desgraçado da lava é algo especial. Darren congelou e naquele instante tudo fez sentido. Ele foi capturado por Kaido. Uma dor de cabeça lancinante latejava em seu crânio, fazendo com que suas memórias parecessem nebulosas e confusas. Ele se lembrou vagamente de Sakazuki saltando do chão, seu punho destruindo o sopro de fogo de um dragão, então Kaido, em sua forma humana, o jogando no chão com um único golpe. Depois disso, seu corpo cedeu. Ele perdeu a consciência, e quando acordou estava ali nesta prisão escura. Onde fica esse lugar? País de Wano? Não. Nesta linha do tempo, Kozuki Oden ainda nem partiu para o mar. Kaido não teria se unido a Kurozumi Orochi para tomar o controle de Wano. Isso significa que este lugar não é o país de Wano. Darren ofegou, forçando-se a manter a calma enquanto sua mente disparava. Ele ainda estava vivo, o que significava que Kaido não pretendia matá-lo, pelo menos não ainda. Qualquer que fosse o motivo de Kaido se Darren ainda estivesse respirando, então a fuga ainda era uma possibilidade. Antes de mais nada, ele precisava descobrir a força de Kaido e a defesa da prisão. Com isso em mente, Darren lançou um olhar furtivo para Kaido. Seus olhos pararam momentaneamente na cicatriz no lado esquerdo de Kaido, depois rapidamente se desviaram. A Maguma Gu no Mi, ela realmente faz jus à sua reputação de Akuma no Mi mais poderosa e ofensiva. O soco de Sakazuki não apenas destruiu o respiração Boro, como também feriu o corpo supostamente invulnerável de Kaido. E a julgar pelo poder por trás do golpe final que Kaido desferiu em Sakazuki, Darren começou a juntar as peças. Com cerca de 30 anos, Kaido provavelmente já havia atingido a força de um almirante, provavelmente até mais forte que Sakazuki nessa fase, dada a diferença de idade. Ainda assim, Kaido claramente não estava no nível de lendas como Roger ou Garp. É claro que nível almirante era apenas uma estimativa aproximada. Havia diferenças até mesmo dentro desse nível. Por exemplo, na história original, o recém-nomeado almirante Ryokugyu, trazido após o alistamento militar mundial, estava claramente um nível abaixo de Sakazuki, Kizaru e Aokiji. Ter força de nível de almirante era necessário para se tornar um almirante, mas não era o suficiente por si só. Como Sakazuki disse uma vez, posição não significa muita coisa. Alguns vice-almirantes da marinha poderiam perseguir o rei pirata por todo o mar, e para verdadeiros monstros, até que eles realmente se enfrentassem em batalha, ninguém podia realmente prever o resultado. Talvez seja por isso que Kaido decidiu não continuar lutando contra Sakazuki. Ninguém sabe o quão selvagem um cão encurralado e louco pode ficar, mesmo alguém que já esteja gravemente ferido. Enquanto os pensamentos de Darren giravam em espiral, um gemido doloroso ecoou na escuridão. Assustado, Darren se virou na direção do som. O fogo bruxuleante iluminava o canto mais distante da cela. Lá, encurvado contra a parede, estava uma figura miserável e maltratada, recuperando lentamente a consciência. Seu corpo estava coberto de feridas, embora nenhuma ainda sangrasse. Os solavancos da viagem e a poeira da estrada as haviam ressecado. No lado esquerdo do corpo, enormes marcas de queimadura se cruzavam como uma rede de rios, manchas enegrecidas e secas de sangue. Um dos seus braços se foi, restava apenas um toco horrível. Douglas Bullet.
ele também foi capturado por Kaido. As pupilas de Darien se estreitaram bruscamente. E então, um pensamento ridículo surgiu em sua cabeça, um pensamento que o fez querer rir apesar de tudo. Ele e Douglas Bullet eram companheiros de cela agora? Onde é esse lugar? Bullet sussurrou com a voz tensa enquanto levantava a cabeça e avistava Darien e Kaido. Ele parou por um instante, mas logo percebeu a situação em que se encontrava. Vocês dois estão acordados. Ótimo. Kaido agarrou a cabaça de saquê e inclinou a cabeça para trás, virando o resto da bebida de um só gole. Ele se levantou lentamente, cheirando a álcool, e começou a caminhar em direção à cela. Cada passo estrondoso fazia o chão tremer sob seu corpo enorme. Olhando para Darien e Bullet, as pupilas escuras e verticais de Kaido brilharam com uma ambição indomável. Então, de repente, ele abriu um sorriso largo. Orororo. Pirralhos, tornem-se meus subordinados. Eu posso te dar tudo o que você sempre quis. Poder, riqueza, status, força, seja lá o que você desejar, eu posso fazer ser seu. Ele estendeu uma mão enorme, tatuada com escamas de dragão, na direção deles. Este mundo é muito chato. Posso ver nos seus olhos, vocês dois não são do tipo que segue as regras. Junte-se a mim e eu o liderarei para destruir todo esse mar. O ororororo. A gargalhada estrondosa de Kaido sacudiu toda a prisão sombria. Poeira choveu enquanto as paredes de pedra tremiam, como se o mundo inteiro estivesse tremendo. Capítulo 169. O ororororo. A risada selvagem e ecoante de Kaido ecoou pela prisão sombria. Isso ecoou, e ecoou, e ecoou, por um bom tempo. Então, gradualmente, o riso desapareceu, até desaparecer completamente. O sorriso congelado no rosto de Kaido começou a endurecer, porque os dois pirralhos maltratados na frente dele, mutilados até ficar irreconhecíveis, estavam olhando para ele com o tipo de olhar que você daria a um completo idiota. Totalmente impassível. Kaido, você não me ouviu ou algo assim? Ele cerrou os dentes, estreitando os olhos enquanto suas pupilas verticais se fixavam em Bullet que mal respirava. Seu tom tornou-se selvagem. Douglas Bullet, eu te conheço. Sei exatamente que tipo de homem você é. Você nasceu na Grand Line, em um lugar conhecido como a Nação da Guerra Sem Fim Gaussbur. Mas depois de ser traído por sua terra natal e seus comandantes militares, você varreu aquela nação do mapa em um acesso de raiva. Desde então o governo mundial está atrás de você. Os fuzileiros navais já estão de olho em você. Eles até enviaram 2 monstros para te derrotar. Kaido olhou para Darien, depois se virou para Bullet e continuou, com a voz baixa e persuasiva. Não há mais lugar para você neste mar. Mesmo que você sobreviva desta vez, da próxima vez os fuzileiros navais enviarão alguém ainda mais forte. Só eu posso lhe oferecer a proteção que você precisa. Torne-se meu subordinado. Nem as divisões do CP do governo mundial nem os fuzileiros navais poderão tocá-lo. E então, o que você diz? Junte-se aos meus piratas das feras. Eu lhe darei o título de grande astro. Eu sei o que você almeja, batalha, derramamento de sangue, a busca pela força. E eu vou começar a maior guerra que este mundo já viu. Este campo de batalha será o palco perfeito para o seu poder. Deixe seu sangue manchar o chão e fazer o mundo inteiro se lembrar do nome Douglas Bullet. A voz de Kaido aumentou de excitação, e sua risada ecoou novamente como um trovão distante. Esse cara fez o dever de casa. Essa foi a primeira coisa que veio à mente de Darien depois de ouvir a tentativa apaixonada de Kaido de recrutá-los. Kaido pode parecer um bruto imprudente por fora, mas na verdade ele era astuto e esperto. Na história original, ele manipulou o Shogun do país de Wano, Kurozumi Orochi, para destruir o clã Kozuki e tomar o controle de Wano, uma terra rica em recursos e quase impenetrável, que ele então transformou em sua fortaleza militar. Para atrair e recrutar membros da pior geração, ele até fingiu encontros acidentais, como pular da Ilha do Céu em um ato suicida, só para mostrar sua força. O coração de Darien se agitou levemente. Se Kaido soubesse tanto sobre o passado de Bullet, então sua aparição naquela ilha talvez não tivesse sido uma coincidência. Torne-se meu subordinado, Bullet. Kaido estendeu sua enorme mão em sua direção. Mas o que ele encontrou foi um par de olhos desdenhosos. Bullet, caído como um monte de pedaços contra a parede, com o corpo mutilado e a respiração superficial, estava sorrindo. Com os dentes manchados de sangue à mostra, seu sorriso ainda continha um orgulho inegável. Eu recuso. Ele zombou. Kaido fez uma pausa, atordoado. Por quê? Sua voz já continha uma raiva latente. Por quê? Bullet ofegava, cada inspiração como se o arrastasse para mais perto da morte. Seu rosto pálido se contorceu em uma careta, os olhos vermelhos ardendo com ferocidade demoníaca e desafio. Sua presença e força podem superar qualquer um que eu já enfrentei, mas esse poder não é suficiente para fazer com que eu, Douglas Bullet, me ajoelhe. Ele soltou uma risada zombeteira. Meu objetivo é Gold Roger. Kaido das feras, por mais forte que você seja, você é mais forte que ele? A expressão de Kaido congelou. Seu rosto mudou ligeiramente antes de ele simplesmente virar a cabeça, agindo como se não tivesse ouvido a pergunta. Em vez disso, olhou para Darien. Darien Rogers. Eu conheço você. Eu sei exatamente que tipo de pessoa você é. Ei, você nem vai mudar o roteiro? A boca de Darien se contraiu em aborrecimento. Kaido, alheio à escuridão, lançou-se imediatamente em outra rodada de persuasão, ficando mais entusiasmado a cada palavra, claramente recuperando a confiança. No Mar do Norte, você era conhecido apenas como escória lixo.
desejando poder, acumulando riquezas, construindo seu próprio exército lascivo e depravado. Alguém como você é muito mais adequado para ser um pirata do que um fuzileiro naval. O orururoro. Junte-se a mim, pirralho Darem. Tudo que os fuzileiros navais podem oferecer, eu posso lhe dar mais. Dinheiro, influência, um exército, território, e claro, mais mulheres do que você pode contar. O que você desejar, eu farei com que seja seu. Eu vejo em seus olhos essa ambição feroz. E o mais importante, como pirata, você não precisará mais se esconder atrás de um uniforme falso. Você terá liberdade para pegar o que quiser com ousadia e abertamente. Ninguém vai te acorrentar. Você pode destruir, conquistar, tomar, possuir. Essa é a liberdade suprema de um pirata. Esse é o verdadeiro direito da pirataria. Os olhos penetrantes e semicerrados de Kaido brilhavam com uma intensidade abrasadora no escuro. Junte-se a mim. O título de grande astro dos piratas das feras é seu. O mar aberto está esperando por você. Ele estendeu uma mão enorme em direção a Darem com orgulho brilhando em seu rosto. Darem olhou para ele, sua expressão ficando cada vez mais estranha. Tenho que admitir, Kaido realmente não discrimina. Até fuzileiros navais estão na lista de recrutamento. Mas de certa forma fazia sentido. Sua própria reputação não era exatamente limpa. Não vou mentir. Tudo o que você disse é tentador. Darem soltou um longo suspiro e falou lentamente. Bullet lançou-lhe um olhar surpreso. Então, você está aceitando? Os olhos de Kaido brilharam de expectativa. Um sorriso surgiu em seu rosto. Não, eu recuso. Darem balançou a cabeça. O sorriso de Kaido congelou. Por quê? Qual o problema em ser pirata? Esses maus hábitos são só encenação. Seu rugido furioso abalou as paredes da prisão. Não, elas são reais. Darem levantou a cabeça com a voz calma e firme. Dinheiro, poder, tropas, terras, mulheres. Eu quero tudo isso. Algumas linhas pretas apareceram na testa de Bullet. Então por quê? Kaido rosnou com os dentes cerrados. Mas eu prefiro levá-los como um fuzileiro naval. Os olhos de Darem ardiam com uma convicção inabalável. Isso só torna tudo mais emocionante. Bullet, Kaido, seu pirralho maldito. Você está brincando comigo. Kaido congelou por um momento, então percebeu. Ele foi enganado. Uma explosão de fúria irrompeu de seu peito, sacudindo o ar. A pressão de sua presença rachou as paredes e as barras de ferro. Vocês estão todos brincando comigo. Ele agarrou seu enorme kanab, o Asaikai, com uma das mãos. Suas pupilas verticais brilhavam com uma luz vermelha enlouquecida. No momento em que ele a agarrou, o ar ao redor dele crepitou com relâmpagos pretos e vermelhos. Sob a força esmagadora do Aki do Conquistador de Kaido, Darem e Bullet empalideceram, seus corpos balançando. Sangue escorria dos cantos de suas bocas. Kaido-sama. Calma, calma. Uma figura enorme e rechonchuda entrou cambaleando na sala, com pânico estampado em seu rosto enquanto se agarrava ao braço de Kaido. Com o estado em que eles estão, um golpe daquela coisa e eles cairão mortos na hora. O homem gorducho mastigou um charuto, agitando-se dramaticamente. Usava óculos escuros e tinha cabelos dourados presos em uma trança esvoaçante, como um chicote. Capítulo 170. Em meio ao vento uivante, relâmpagos negros e vermelhos crepitavam violentamente. A força bruta do Aki do Conquistador era tão intensa que parecia capaz de destruir a prisão úmida de aço. O homem grande e loiro com um chicote estava encharcado de suor frio, lutando contra a pressão avassaladora do Aki de seu chefe. Seu corpo enorme e gorducho agarrava-se ao braço de Kaido, suas bochechas trêmulas estremecendo enquanto ele implorava. Você teve tanto trabalho para capturá-los, não desperdice tudo com um golpe só. Kaido-sama, acalme-se. Darem se apoiou no chão escorregadio e manchado de sangue, ofegando enquanto erguia o olhar para a figura ridícula. Além do chicote, o homem era careca, com apenas um bigode dourado acima do lábio. Usava óculos escuros, e com sua estrutura rechonchuda e expressão exagerada, parecia absurdo. Seu braço esquerdo era uma prótese mecânica, e o direito tinha tatuagens escuras com a inscrição Queen ao lado do emblema dos Piratas das Feras. Ele usava um macacão preto e branco, e mesmo em momentos de urgência, seu tom carregava uma cadência rítmica quase de rap. Esta era Queen da Peste, uma das estrelas dos Piratas das Feras. Assim como Vinsmoke Jude, ele já fizera parte do MIDS, um grupo de pesquisa ilegal liderado por Vegapunk. Além de seu formidável poder de combate, ele também era um cientista louco conhecido por criar armas mecânicas mortais e patógenos aterrorizantes. Ao ouvir as palavras desesperadas de Queen, Kaido olhou para os dois homens quase inconscientes e cuspindo sangue, Darem e Bullet. Cerrou os dentes e rosnou em fúria. Malditos pirralhos! Respirando pesadamente, Kaido retirou seu Aki do Conquistador. Então, num acesso de frustração, bateu seu kanab no chão, deixando para trás uma enorme cratera. Quando o Aki de Kaido recuou, Darem e Bullet desabaram, seus corpos caindo como sacos de lama molhada contra a parede. Mas naquele momento, Darem ficou surpreso ao perceber, depois de receber vários golpes consecutivos do Aki do Conquistador de Kaido, sua própria percepção da força de seu Aki havia se tornado um pouco mais clara. Ao mesmo tempo, dentro de seu talento percepção, uma nova entrada apareceu em seu painel de atributos autocompilado. Status, extremamente fraco. Físico, 70.112, mais 0.777. Força, 68.339, mais 1.891. Velocidade, 67.991, mais 1.310.
Fruta, 77.197, mais 0.915. Armamento aqui, 30.119, mais 1.851. Aqui do Conquistador, 50.017, mais 0.630. Os aumentos em físico, força, velocidade, fruta e armamento aqui foram ganhos em sua batalha feroz contra Douglas Bullet. Mas agora ferido e esgotado, ele estava em um estado extremamente enfraquecido. Quanto ao atributo aqui do Conquistador, Darren o estimou com base no poder das múltiplas explosões de Kaido, bem como em suas próprias observações anteriores de Garp e Roger. Não era totalmente preciso. Mas o que realmente o pegou de surpresa foi o fato de que cada vez que ele suportava uma explosão de Haki de Kaido, seu próprio Haki de Conquistador parecia se fortalecer, pouco a pouco. Seria possível que ele estivesse se adaptando gradualmente, criando resistência ao seu impacto? Esse pensamento fez a expressão de Darren ficar estranha enquanto inúmeras ideias passavam por sua mente. Vendo seu chefe finalmente se acalmar, Queen soltou um longo suspiro de alívio. Ele olhou para Darren e Bullet, seus olhinhos brilhantes mudando rapidamente de posição antes de rir de repente. Kaido-sama, por que não os deixa comigo? Com meus métodos, duvido que demore mais do que alguns dias para que eles comecem a uivar de dor e implorar para desistir. Até lá, serão eles que implorarão para se juntar à sua equipe. As pupilas ferozes e verticais de Kaido fixaram-se em Queen com suspeita. Tem certeza disso, Queen? Queen soltou uma gargalhada, assentiu, acendeu o charuto preso entre os dentes e deu uma tragada satisfeita. Ele fez uma pose para exibir seus músculos. Não se preocupe, eu sempre obtenho resultados. Seus olhinhos brilhavam como se ele estivesse olhando para dois brinquedos fascinantes. Um pensamento lhe passou pela cabeça. Esses dois podem realmente ser excelentes cobaias. Então está bem. Kaido parou por um momento e então assentiu em aprovação. A situação do novo mundo estava mudando rapidamente, e não havia fim para os problemas que se acumulavam. Darren e Bullet tinham imenso potencial e força. Se fossem trazidos para o seu lado, sem dúvida se tornariam aliados poderosos em sua busca por dominação. Mas Kaido não podia se dar ao luxo de dedicar todo o seu tempo e energia a esses dois pirralhos. De acordo com as últimas informações, o bastardo do Roger havia entrado em contato recentemente com Barba Branca, levando forças de alto escalão da marinha a se deslocarem para as águas do Novo Mundo. Várias forças externas dos Piratas das Feras foram pegas no fogo cruzado, sofrendo perdas desnecessárias. Kaido precisava reorganizar rapidamente suas forças e territórios e, mais importante, descobrir exatamente o que Roger e Barba Branca estavam discutindo. Comparados a ele, aqueles dois sabiam muito mais sobre os segredos deste mar. Naquela época foi Barba Branca quem lhe passou o convite de Rocks, levando-o a se juntar aos Piratas Rocks como aprendiz. A batalha no Vale de Deus havia começado de repente demais. Ainda havia muitos segredos sobre as rochas que ele não tivera tempo de desvendar. Talvez Barba Branca e Roger soubessem mais do que ele. Se eles chegassem lá primeiro e descobrissem o lendário tesouro. Esse pensamento fez o rosto de Kaido ficar sombrio. Ele ergueu seu enorme canabe coberto de espinhos e se virou para seus dois prisioneiros com a voz fria. Em 10 dias retornarei. Até lá, pirralhos, me deem a resposta final. Com o ultimato entregue, Kaido ergueu o canabe e arrastando seu corpo enorme, saiu pisando duro da prisão, cada passo ecoando com um estrondo pesado. Ele subiu as escadas tortuosas, passando por túneis escavados na encosta da montanha. Ao longo do caminho, vários piratas vestidos com peles de animais e capacetes com chifres curvavam-se respeitosamente à sua passagem, embora sua expressão permanecesse sombria e indecifrável. Kaido os ignorou completamente, passando por postos de controle fortemente vigiados até finalmente chegar à superfície. À sua frente, estendia-se um deserto árido. Nem uma única folha de grama crescia, e uma poeira amarelo-amarronzada rodopiava ao vento. Ao longe, enormes estruturas negras e fornalhas brilhavam com uma luz vermelha intensa. O tilintar do metal e o chiado dos foles ecoavam fracamente, enquanto uma espessa fumaça negra subia em espiral para o céu. De repente, uma figura escura mergulhou do alto, planando rapidamente pelo ar. Asas negras se abriram e bateram suavemente ao pousar na frente de Kaido. Kaido-san, aqueles dois não concordaram? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.